22 de junho. Não jogue fora sua confiança. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Hebreus 10, versículo 35. Você já ficou tão exausto esperando a promessa de Deus se realizar que ficou tentado a dizer: chega, esperei tempo demais, não vou mais ficar aqui esperando, dediquei tempo suficiente de minha vida a isso e estou cansado, vou jogar tudo para o alto e seguir em frente com a minha vida. Se para você essa é uma tentação, precisa ler Hebreus 10, versículo 35. A forte advertência de Deus que nos exorta a nunca desistir e nunca se dar por vencido. Esse versículo diz: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. As palavras não abandoneis são tomadas da palavra grega apobalo, composta pelas palavras apo e balo. A palavra apo significa fora e a palavra balo significa lançar algo como uma bola, uma pedra ou algum outro objeto. Quando essas duas palavras são combinadas, formando uma nova, esta significa jogar fora, descartar ou livrar-se de algo não mais ansiado, necessário ou desejado. Um exemplo claro da palavra apobalo é usado em Marcos 10, versículo 50. Jesus tinha acabado de encerrar seu ministério na cidade de Jericó, e ele e seus discípulos estavam prestes a deixar a cidade, juntamente com um grande número de pessoas que o seguiam. Ao percorrer a estrada, Jesus passou por um cego chamado Bartimeu. Marcos 10, versículo 47 e 48 diz: E, ouvindo que era Jesus o Nazareno, Bartimeu, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim! E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim! Jesus ficou tão impressionado com a insistência de Bartimeu que Marcos 10, versículo 49 nos diz: Parou Jesus e disse: chamai-o. A palavra apobalo é encontrada no versículo seguinte. Este diz: lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Marcos 10, versículo 50. A palavra lançando provém de apobalo. Significa que Bartimeu não tirou simplesmente a roupa e a pôs de lado. Em vez disso, ele rapidamente a sacudiu para longe do corpo e a jogou no chão. Ele se libertou daquela roupa. Veja, a roupa de Bartimeu estava enrolada tão firmemente em seu corpo que o impedia de chegar a Jesus. Para se libertar, ele pegou aquela roupa e a atirou para fora do caminho. Ele a descartou. Ela era um incômodo que estava impedindo a sua mobilidade. Por isso, ele a lançou para fora do caminho. Aquela roupa limitava seu movimento e o impedia de ir aonde ele queria estar. Por isso, ele a agarrou e a lançou fora. O cego Bartimeu quis se levantar e chegar a Jesus rapidamente, mas estava tão irritado, exasperado e aguçado pela roupa que impedia a sua movimentação que a atirou e a soltou de suas pernas para poder mover-se. A palavra grega apobalo descreve esse processo de remoção em Marcos 10, versículo 50. Por que esse exemplo do cego Bartimeu é tão importante? Porque o versículo com o qual começamos hoje foi escrito para os cristãos que haviam sofrido muito por sua fé. Eles suportaram dificuldades, mas ainda permaneceram fiéis ao chamado de Deus e à sua firme crença nas promessas de Deus. Porém, quando o livro de Hebreus foi escrito e eles leram esse versículo pela primeira vez,
Eles já vinham crendo que Deus transformaria as suas tragédias em vitórias durante vários anos. É bem possível que eles tenham começado a se perguntar: será que Deus um dia transformará nossa tristeza em regozijo? Ele realmente transformará as nossas cinzas em beleza? Quanto tempo mais precisaremos esperar para que as promessas de Deus se cumpram? Entendemos mal as promessas de Deus? Estamos esperando por algo que nunca acontecerá? É por isso que Hebreus 10, versículo 35, adverte esses cristãos: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Em função de as palavras não abandoneis derivarem da palavra apobalo, esse versículo sugere que eles estavam tão cansados e frustrados por esperar a promessa de Deus se cumprir que foram tentados a abandonar toda essa coisa de fé e esquecer as promessas de Deus às quais estavam se apegando havia tantos anos. Eles estavam começando a pensar que viver por fé era o que os havia limitado, atado e mantido no mesmo lugar todos aqueles anos. O uso da palavra apobalo sugere que os cristãos hebreus estavam pensando: se nós não tivéssemos nos mantido tão firmes na palavra de Deus todos esses anos, pelo menos poderíamos ter feito outra coisa com nossa vida. Vamos simplesmente nos esquecer da promessa que Deus nos deu. Nós nos mantivemos firmes tempo suficiente. Simplesmente vamos nos afastar e nos esquecer dela. Pelo menos poderemos então começar a seguir em frente com nossa vida e fazer algo diferente. Chega dessa fantasia de que Deus fará algo milagroso por nós. Lancemos fora essa promessa que nos reteve e sigamos em frente com a nossa vida. Hebreus 10, versículo 35, é a resposta de Deus a esses tipos de pensamentos, acusações e dúvidas mentirosas. Deus clama a eles que se apeguem e nunca larguem as promessas que ele fez a cada um deles. E Deus está dizendo o mesmo para nós. A palavra confiança vem da palavra grega paresia. Significa ousadia e descreve um tipo de linguagem muito ousado, franco e sincero. Carrega o significado de ser franco, firme, direto e objetivo. Nesse versículo, ela se refere às declarações e confissões de fé ousadas, corajosas e destemidas referente às promessas de Deus que aqueles cristãos vinham fazendo. Eles vinham confessando, declarando e reivindicando as promessas da palavra de Deus para a sua vida pessoal. Eles o fizeram de forma corajosa, audível e pública. Aquilo em que eles criam, haviam declarado em alta voz. Entretanto, agora que os resultados não aconteciam e eles estavam ficando cansados, sentiam-se tentados a largar tudo e considerar aquilo como um absurdo. Porém, esse versículo recomendou enfaticamente que se mantivessem firmes e continuassem crendo. E agora, você precisa se firmar nas promessas de Deus da mesma maneira que eles cristãos hebreus foram instruídos a fazer. Hebreus 10, versículo 35 poderia ser lido assim: não descartem, afastem, dispensem, joguem no lixo ou lancem fora a sua ousada declaração de fé, porque ela traz grande recompensa. Hoje estou recomendando enfaticamente: não deixe o diabo convencê-lo a lançar fora a sua fé. Você esperou durante um tempo demasiado e investiu muito da sua vida nessa promessa para se afastar agora. Se você se afastar do que Deus lhe prometeu após esperar todos esses anos, isso significará que todos esses anos de nada serviram. Provavelmente, a manifestação dos seus sonhos está muito próxima. É por isso que, neste momento,
O diabo está trabalhando em regime de hora extra para desencorajá-lo. Ele quer que você descarte a sua fé agora, porque sabe que se você se firmar durante muito mais tempo, verá seus sonhos se tornarem realidade. Por isso, é o momento de você ficar firme, aguentar e continuar crendo, porque não demorará muito mais para que você esteja no meio de seus sonhos. Receba esta oração e veja se ela se encaixa em sua vida. Senhor, ajuda-me a agarrar-me às promessas que tu me deste em tua palavra. Quando eu ficar fisicamente cansado ou espiritualmente desgastado, recupera-me com o teu espírito e recarrega-me com o teu poder, para que eu possa continuar crendo até finalmente ver a manifestação das minhas orações. Sei que tu és fiel e que a tua palavra nunca falha. Por isso, ajuda-me a permanecer firme até eu ver todas as tuas promessas se tornarem realidade em minha vida. Com a ajuda do teu Espírito e do teu poder, posso ficar e ficarei firme até o fim. Assim eu oro em nome de Jesus. Para refletir. Você já teve a dolorosa experiência de ver um crente abandonar a sua fé após ter crido e esperado durante muitos anos algo acontecer? Depois de aquele crente ter se afastado de sua posição de fé longamente sustentada, a vida dele melhorou ou deteriorou? Se aquela pessoa em quem você está pensando for você, como a sua vida evoluiu desde que você abandonou a promessa que Deus lhe fez? Você se arrependeu de não ter ficado firme um pouco mais? Em caso afirmativo, por que você não busca o Senhor e se arrepende para poder apreender novamente aquela palavra de Deus e começar a buscá-la de novo? Não deixe o diabo convencê-lo a lançar fora a sua fé. Você esperou durante um tempo demasiado e investiu muito da sua vida nessa promessa para se afastar agora. Se você se afastar do que Deus lhe prometeu após esperar todos esses anos, isso significará que todos esses anos de nada serviram.